Olá a todos, eu me chamo Vera Lopes, sou professora de reumatologia da Universidade Federal do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, e reumatologista da Clínica Articular. E resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas que são bastante frequentes entre os pacientes de quando procurar um reumatologista. Qual é a minha área de atuação, né? Que doenças fazem parte então do dia a dia do reumatologista. E eu, como não sei se tu tá vendo esse vídeo nesse momento no YouTube ou no Instagram, eu quero te convidar para seguir as nossas redes, deixar os teus comentários, as tuas sugestões. Eu vou ter imenso prazer em te responder e isso nos ajuda a produzir conteúdo que seja do teu interesse. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, vamos direto então à nossa pergunta-chave. O que faz o reumatologista e que doenças o reumatologista trata? Bom, o reumatologista é o clínico do aparelho musculoesquelético, ou seja, ele vai tratar doenças que acometam os tendões, as articulações, as bursas, os músculos, os ossos, e isso vai englobar um número muito grande de patologias. Mas esse é o especialista que está apto então a fazer o diagnóstico entre as diferentes doenças reumatológicas e então te propor um tratamento adequado. Quando a gente fala em doença reumática, o reumatismo, ele é conhecido popularmente assim, né? Reumatismo. Pois bem, o reumatismo engloba mais de 200 doenças diferentes, né? Dentre elas, então, a gente tem a osteoartrite, também conhecida como artrose, a gente tem a artrite reumatoide, a gente tem a gota, a gente tem a febre reumática, a gente tem espondilite anquilosante, a gente tem lúpus, a gente tem uma série de doenças diferentes. E é importante que eu saiba que essas doenças elas são bastante frequentes. Dados agora do Ministério da Saúde dizem que cerca de 12 milhões de brasileiros são comprometidos, são acometidos por doenças reumatológicas. Isso é um número bastante expressivo. Ela é a terceira doença crônica mais prevalente no mundo inteiro. Um estudo brasileiro feito pela PNAD, que avalia todos os estados do Brasil, comprova esse dado. Então é muito importante que eu saiba, primeiro, que essa doença é frequente. Segundo, que tem um especialista capaz de avaliar os meus sintomas e me dar um diagnóstico correto e assim eu poder tratar essas doenças. Certo? Eu acho importante também saber que as doenças reumatológicas elas são bastante democráticas, vamos chamar assim. Ou seja, elas comprometem todas as faixas etárias, todas as raças e etnias. Então, eu tenho doenças reumáticas que serão mais comuns nas mulheres do que nos homens, como por exemplo o lúpus, a artrite reumatoide, a fibromialgia. Terei doenças que serão mais comuns no sexo masculino do que no feminino, como por exemplo a gota, a espondilite anquilosante, e terei algumas doenças que são mais comuns nas crianças, né? Como problemas do crescimento, dores relacionadas ao crescimento e também febre reumática, por exemplo, né? Como eu disse no início, são muitas doenças, né? Para serem diferenciadas. E alguns profissionais podem ser consultados nesse momento de dúvida. O que me leva a consultar com o reumatologista? Que sintomas fazem eu pensar que o reumatologista deve ser o médico que eu deva eleger então para minha avaliação? Bom, se tu tiver dor, inchaço ou dificuldade para mexer as tuas articulações, né, logo que tu acorda pela manhã e que dura mais do que 45 dias, esse é um forte indício de que tu deva consultar um reumatologista. Se tu tem dor na coluna, que também é crônica, que também dura bastante tempo, o reumatologista pode ser o médico que vai avaliar esses teus sintomas. As doenças reumáticas, elas não são exclusivas das articulações. Eu falei para vocês no início que eu posso ter outras estruturas acometidas.
E além das estruturas que estão perto da articulação, como tendões, bursas, eu também posso ter doenças com comprometimento que a gente chama de sistêmico. Ou seja, eu posso ter doenças que vão comprometer órgãos internos. Posso comprometer os olhos, a pele, os rins, o intestino, as unhas. Então são muitas manifestações diferentes. Mas o reumatologista, ele está apto para fazer essa diferenciação e te ajudar então a descobrir que doença é essa que tu tens e como que a gente vai poder tratar. Existem outras especialidades, outros colegas que também atendem o aparelho músculo-esquelético, né? E que podem tratar coisas separado da reumatologia, doenças separadas da reumatologia ou em conjunto. Por exemplo, o ortopedista, ele é o médico relacionado muito às doenças do trauma, do esporte, né? Se eu tive uma luxação, se eu fiz uma fratura, preciso de uma cirurgia, eu vou consultar com o ortopedista. Uma osteoartrose, por outro lado, pode ter um tratamento clínico e depois cirúrgico. E nesse momento, então, o ortopedista e reumatologista vão trabalhar em combinação. O fisioterapeuta tem um papel muito importante também no tratamento das doenças reumáticas, assim como o terapeuta ocupacional, a nutricionista. Então, várias áreas vão interagir com a reumatologia. Eu recebo pacientes encaminhados de todos esses colegas, né? Eu sou reumatologista já há 16 anos. E o meu mestrado, feito e defendido então em 2009, ele tratou de sintomas articulares crônicos numa cidade nossa aqui do Rio Grande do Sul, Pelotas, e foi um estudo que avaliou quase 3.000 indivíduos com mais de 18 anos, e eu perguntei justamente nessa pesquisa se os pacientes tinham dor, inchaço e dificuldade para mexer as suas articulações pela manhã, que durasse mais que 45 dias. Bom, esse estudo, ele vem de encontro com os dados do Brasil e do mundo e mostrou que entre a população adulta, em torno de 35% da população vai ter esses sintomas articulares. Então é muito importante que a gente tome consciência do quão presente as doenças reumáticas estão no nosso dia a dia. Agora em outubro é um mês que a Organização Mundial da Saúde dedica ao esclarecimento das doenças reumáticas. Então todas as sociedades de reumatologia vão fazer várias campanhas para poder alertar os pacientes, as pessoas, sobre os sintomas que podem estar relacionados então a doenças reumatológicas e fazer com isso que essa conscientização leve os pacientes a procurar os seus médicos, a terem diagnósticos corretos e fazerem tratamento adequado. Por que é tão importante um diagnóstico e um tratamento adequado? Porque eu posso ter deformidades, porque eu posso ter incapacidade física relacionada às doenças reumáticas. E engana-se novamente quem pensa que essas deformidades e essas incapacidades vão ser restritas à população mais idosa. Cerca de 4 milhões de indivíduos no Brasil têm incapacidade relacionada às doenças reumáticas. E esses pacientes, mais de 60% deles estão entre a faixa etária de 18 e 64 anos, ou seja, a população economicamente ativa. Então, o meu apelo aqui é que se você tem algum sintoma desses que eu citei, procure um reumatologista mais perto, tire as suas dúvidas. Se não for da área da reumatologia, o colega certamente vai lhe encaminhar a especialidade que melhor vai tratar do seu problema. Acho isso muito importante e eu gostaria muito que vocês deixassem perguntas, sugestões
enfim, dúvidas quaisquer relacionadas a esse assunto, para que a gente possa tratar disso outras vezes. Espero que tu tenha gostado, que eu possa de alguma maneira ter te auxiliado a tirar algumas dúvidas sobre a minha especialidade, né? É um grande prazer falar sobre essa especialidade que eu me dedico há tantos anos e que eu adoro. Então, se tu gostou, eu peço que tu curta, que tu compartilhe com os teus amigos, que tu acompanhe as nossas redes Clínica Articulare. E agora em outubro, pode aguardar que eu vou fazer vários vídeos ainda para a gente conversar muito mais sobre as doenças reumáticas. Um abraço a todos e a gente se vê por aí.